Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você identifica as melhores confirmações e aonde que essas confirmações devem ser desenvolvidas. Isso é extremamente importante, por quê? Porque não é só o preço confirmar uma oportunidade de compra ou venda. Se você quer ter bons resultados, consistência no day trade, consistência em qualquer modalidade de trade no mercado financeiro, você precisa ter um bom plano, você precisa ter autodisciplina para seguir esse bom plano, clareza do que fazer e quando fazer. É exatamente um pouco sobre isso que eu vou estar abordando com vocês nesse vídeo. Vai elevar o seu nível no mercado, então deixa o dedo no like, bora começar com esse conteúdo sem enrolação. Pessoal, isso aqui, por exemplo, é um trade com um altíssimo risco-retorno. Saber trabalhar com a gestão, saber trabalhar com risco-retorno em cima de técnicas que realmente são vantajosas e funcionam de fato no mercado é o que vai te trazer muito bons resultados consistentes, né? Isso é extremamente importante de se entender. Por exemplo, essa região aqui, né, essa movimentação tem quase 7 vezes o risco. Isso significa que se você arrisca R$100 nesse trade, vamos supor, cara, você faz 600, 700 reais nessa operação simplesmente por conta da relação risco-retorno e também por conta da clareza de uma metodologia que funciona de fato. Então, quando você busca por confirmações, que é o tema do vídeo, o tema desse conteúdo, essas confirmações elas precisam ser desenvolvidas nos pontos certos no gráfico. Porque se essas confirmações forem desenvolvidas em qualquer lugar no gráfico, pode ser que não seja um bom cenário. Na verdade, na maioria das vezes, o que a gente vai ver é aquilo sendo uma baita indução, né? O que é uma indução? Indução é aquela configuração, pessoal, que vai induzir os traders a montarem posições antes da hora. É o que a gente vê o mercado fazer o tempo todo. É por isso que muitas das vezes você toma um stop e depois o mercado segue a seu favor. Depois o mercado dispara a seu favor. Por quê? Porque você acertou o lado, mas você errou o time. Esse é um grande problema, né? A maioria dos traders, eles muitas das vezes acertam o lado que o mercado vai desenvolver. É para cima, é para baixo, é para alto, é para baixo. Eles acertam, só que eles erram o time de entrada, entram antecipado, o mercado stop e depois desenvolve. Por quê? Por conta disso, focando justamente na configuração de indução e não na oportunidade de trade. Então esses detalhes fazem total diferença para você encontrar verdadeiras confirmações e trabalhar com elas de forma conclusiva e ter bons resultados a partir disso, beleza? Então se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o dedo no like. Olha só, pessoal, vamos contextualizar essa oportunidade para vocês entenderem qual que foi a confirmação e qual que foi o ponto no gráfico aqui que isso aqui foi desenvolvido para realmente ter uma confirmação que faria sentido nessa movimentação. Então isso aqui é um trade bem longo, tá vendo? A gente trabalha aqui com todos os mercados, então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, criptomoedas. Então a gente está sempre de olho em todos os ativos. E aí esse aqui, por exemplo, é o S&P 500, mas isso aqui ocorre do mesmo jeito em qualquer mercado, tanto que lá no time do Excelência Trade, né, a gente trabalha com todos os mercados, que é o ambiente de prática do time do Excelência Trade, onde aqui eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, tudo que eu estou fazendo no mercado para a gente fazer a parte prática do treinamento e estar trabalhando nessa execução. Então ali a gente realmente fica de olho em tudo. E aí, pessoal, olha só, esse movimento, se você for tirar o zoom, eu vejo que muito trader, cara, fica preso no tempo gráfico menor e preso no zoom, né? O problema não é nem o tempo gráfico pequeno, o problema é o zoom, cara. Você fica muito aqui, ó, muito junto, e você fica vendo só o curtíssimo prazo do movimento, ao invés de você dar uma tirada no zoom e ter uma perspectiva do contexto, né? Então operar em cima de contexto é um negócio que vai mudar o seu resultado. Contexto é você focar no momento presente. Grava isso, que isso aqui pode ser um insight, uma virada de chave muito grande no seu desenvolvimento. Contexto é você focar no momento presente e alinhar com o que vem acontecendo. Então, quando você está no zoom aqui, beleza, você está focado no momento presente, nas configurações que o preço está fazendo aqui e agora. Isso é importante. Só que para isso que ele está fazendo aqui e agora fazer sentido e ser uma verdadeira oportunidade de trade, isso do momento presente precisa estar alinhado com o que vem acontecendo logo atrás. Não precisa ser muito lá atrás no passado do gráfico, não precisa você estar olhando um negócio num gráfico de 1 minuto e querer refinar com alguma coisa, trabalhar com alguma coisa lá do gráfico semanal. Não é bem assim, sabe? É logo atrás, né? Logo atrás do preço aqui. Então, o momento presente precisa estar alinhado com o que vem acontecendo para você estar trabalhando com o contexto e ter uma perspectiva um pouco mais geral dos reais interesses do preço. Isso faz total diferença na sua tomada de decisão. Isso reflete em bons resultados. Então, claro que seguindo isso com autodisciplina e clareza, né? Clareza e autodisciplina são aptidões essenciais nesse desenvolvimento, tá bom?
Então vamos lá. Aqui, se vocês visualizarem, pessoal, a gente vê um flowzinho de alta quando você tira o zoom e tem uma perspectiva melhor do movimento. Você vê que ele vem subindo, tá vendo? Fazendo topos e fundos ascendentes. É um flow de alta, pelo menos nessa movimentação aqui é um flow de alta. E quando a gente tem um flow de alta, olha só isso aqui. O preço fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? Topos e fundos ascendentes. Embaixo dos fundos, em uma tendência de alta, a gente tem a maior zona de liquidez. Liquidez, pessoal, é zonas onde tem muitos stop loss posicionado. Liquidez são regiões no gráfico que quando o preço visita elas, por exemplo, se o preço quebrar esse fundo, muita gente vai entrar vendido, acreditando que a tendência reverteu, vai entrar em rompimento aqui do fundo. Muita gente vai esperar o preço voltar aqui para entrar vendido num teste, esperando um movimento de baixa assim. Muita gente cara, vai ser estopada, porque estava com os stop loss aqui embaixo, o preço visita vai ser estopado. Ou seja, são regiões que reúnem um tanto de informação, um tanto de tomada de decisão, elas são tão relevantes ali na tomada de decisão do trader que são consideradas zonas de liquidez. Então, liquidez é muito, muito além de só stop loss na região, tá? Ela induz os trades a diversas tomadas de decisão de compra e de venda. Quando o preço visita essas zonas, logo se torna uma zona muito indutiva, uma zona muito importante para a gente estar fazendo o quê? Marcando elas. Igual eu mostro para vocês aqui nesse material didático de exemplo, para vocês entenderem. Tá vendo? Quando o preço faz 1, 2, 3, ele vem subindo nesse flow, renovando as máximas e deixando fundos mais altos, ou seja, tendência de alta, tá vendo? Tendência de alta. Embaixo dos fundos tem a liquidez, que é exatamente o que está sendo representado aqui. Assim como ele faz uma quebra de topo, tá vendo? Embaixo desse fundo vai ter muita liquidez. Assim como quando a gente encontra um order block. Um order block é uma baita zona para a gente buscar por confirmações também, exatamente igual eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá para o gráfico. E aí, pessoal, vindo aqui no gráfico, a gente está vendo esse movimento, né? Topos e fundos ascendentes, logo embaixo dos fundos, ó, são zonas para a gente observar, porque quando o preço capturar a liquidez aqui, ó, embaixo do fundo, ele pode gerar confirmações. Aqui ele capturou, mas ele não gerou nenhuma confirmação, então não tem trade. Aqui ele veio capturar. Será que ele gerou confirmação? Provavelmente, porque aqui já está marcado a operação. Então a gente estava de olho aqui no time da Excelência Trade com esse cenário. Olha só, isso aqui foi ontem à noite, a gente estava de olho nisso aqui. Olha lá, o preço foi, opa, que beleza, e desenvolveu essa configuração muito nítida aqui nesse movimento, limpando liquidez. Se ele fizer isso aqui, é só comprar, né? Eu estava alertando o time, é aqui que a gente compra nesse teste. Então, olha só o que o preço fez. Ali é o nosso ambiente prática, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, dentro do nosso ambiente prática é onde a gente faz toda a parte prática diária do treinamento de Excelência Trade referente a todos os mercados, tá? Que a gente trabalha com todos eles. Então, todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas ali com antecedência. Isso fica muito nítido, porque o preço veio aqui e o que ele fez? Você aprende a executar, cara, ali no dia a dia, na prática, porque é nítido, olha só, ele quebra esse topo aqui, tá vendo? Quebrou esse topo válido, a partir desse movimento de alta, voltou para um teste, é no teste que você compra. Olha só o cenário, olha só o desenvolvimento. Idêntico, tá vendo? Então você aprende, cara, a executar a partir dessa prática da forma correta, porque trade é puramente execução. Então isso faz total diferença. E qual que é a confirmação aqui, pessoal? Vamos lá. A confirmação aqui é de um choque, de uma mudança de caráter. Então esse movimento aqui, ó, chamado de CHOCH, tá vendo? Isso aqui é o choque. É a mudança de caráter do Smart Money Concept, né? Então isso aqui é uma movimentação de confirmação muito boa. É um ótimo cenário de oportunidade de trade quando está bem localizada, né? Então, estando abaixo desse fundo, uma confirmação de compra faz todo sentido. Então aqui já fica um outro insight muito importante. Sempre que você busca liquidez embaixo de fundos, zonas importantes que são embaixo de fundos, você está buscando por configurações de confirmações, né? Confirmações de compra. Embaixo de fundos é confirmações de compra. Se for em cima de topos, ó, marquei aquele topo expressivo lá porque o preço quebrou esse fundo nesse movimento de baixo. Vou mostrar exemplos assim para vocês aqui. Então, beleza, você marcou esse topo, é liquidez então em cima de topos. Se o preço for lá em cima, na hora que ele estiver lá em cima, você vai buscar por uma confirmação de venda. Se ele confirmar uma venda em cima desses topos, você tem uma venda de alto potencial para você clicar e as probabilidades jogam ao seu favor de um trade assertivo. Agora, se não confirmar, aí deixa ele fazer o que ele quiser fazer porque não confirmou a possibilidade. Então, nesse caso, confirmou. Como que ele faz essa mudança de caráter? O que seria esse movimento? Esse movimento é esse aqui, pessoal. O preço vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes, tá vendo? Topos e fundos descendentes e ele, boom, quebra um topo. Um topo válido. Topo válido é aquele que o preço deixa uma mínima, sobe um pouquinho, deixa o tal do topo,
e boom, quebra a mínima. A partir do momento que o preço cai e renova a mínima, tá vendo? Renovou a mínima a partir desse movimento de baixa, ele valida esse topo aqui. Então, esse aqui é um topo válido. Quando o preço quebra esse topo nesse movimento de alta, a gente tem a possível mudança de caráter, o possível choque, que é aquele movimento que eu mostrei. Isso aqui é um potencial giro de mercado. Isso aqui é uma baita confirmação quando está bem localizada. Quando o preço está numa região que pede por uma confirmação, no caso de compra. Né? Então, ele voltando para um teste, você tem aqui no teste a possibilidade de comprar e surfar movimento de preço. Então, aqui você vê que ele vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes, igual eu mostrei, tá vendo? E ele faz aqui uma mínima, tá vendo? E ele renova a mínima por meio desse movimento de baixa. Depois, o que o preço fez? Bum! Quebrou o topo válido, tá vendo? Então, ele fez 1, 2, 3 e bum! Quebra o topo válido. A partir desse movimento de quebra de topo válido, a gente tem aqui o teste. Esse movimento de teste é onde você vai buscar essa oportunidade de trade. Tudo bem que esse teste poderia ter vindo um pouco mais aqui embaixo, ficaria bem mais justo, porque o seu stop loss tem que ficar aqui embaixo dos fundos, mas aqui, igual eu mostrei, é um risco-retorno bem alto aqui, porque o potencial da movimentação também é bem bacana. E aí a gente vê o preço subindo até mais ali agora e um desenvolvimento bem forte, como eu mostrei. Risco-retorno, quase 7 para 1. Você arrisca R$100, você faz R$700, né? R$700 nessa movimentação 100% mapeada. Então aqui é uma zona de confirmação. Então o que eu quero que vocês entendam sobre isso? Não adianta só ter uma confirmação em qualquer lugar. Não, a confirmação ela só vem quando o preço está em regiões que pedem por boas configurações de confirmações. Se for embaixo de fundos, tem que ser uma boa configuração de confirmação de compra. Se for em cima de topos, tem que ser uma boa confirmação de venda. Isso é muito importante. Se a gente puxa aqui no EURUSD, perceba que a gente sempre navega entre todos os mercados, né? Eu posso jogar aqui, tá vendo? S&P, dólar, mini índice, Bitcoin. Você encontra esse tipo de cenário em todos os mercados, pessoal. É exatamente assim. Então aqui no EURUSD, isso aqui perfeitamente independente de qual mercado que você opera, é exatamente igual. Olha essa venda, como que está alinhada. É um cenário de confirmação bem localizado. É uma venda muito forte que vai te trazer um risco-retorno também muito alto. Olha o tamanho desse movimento aqui embaixo. Foi exatamente essa venda aqui em cima. Teve essa outra na continuidade também. Isso aqui são cenários de confirmações. Então, em cima do topo, olha só. Aqui está bem nítido esse tipo de cenário, porque você vê que ele tem um flow de baixa, você tira o zoom do gráfico, lembra? Sempre lembrando de tirar o zoom, colocar zoom para você ter uma perspectiva do movimento. Então você tira o zoom, você vê que o ativo vem de um flow de baixa bem grande. Quando você tira o zoom e vê que a tendência é de baixa, normalmente essa é uma tendência secundária. E no day trade, normalmente você vai a favor da secundária e contra a tendência terciária. Isso é extremamente importante. Porque a tendência terciária normalmente é uma tendência fraca. Então, quando você está aqui no zoom, o que você vê? A tendência terciária, você vê o preço, topos e fundos ascendentes, você fala que o preço está numa tendência de alta, por exemplo, e fica tentando pegar trade a favor desse flow. Não é o mais adequado. O mais adequado é você tirar o zoom e ver a perspectiva do movimento, que no caso é de baixa. Então, você vai contra a alta e a favor da baixa nesse caso, né? Porque a tendência secundária é de baixa. Então, aqui você vê nitidamente topos. Já que o flow é de baixa, lembra aquela dinâmica que eu mostrei na alta? Na baixa é o contrário. Então, se é topos e fundos descendentes, em cima dos topos está cheio de liquidez. Então, são pontos que a gente gosta de ver o preço para ver confirmações. São os pontos certos no gráfico para a gente ver para essas confirmações, que aí sim elas vão fazer sentido. Então, se você visualizar aqui essa mudança de caráter como uma boa confirmação, nesse caso, a quebra de um fundo válido com intencionalidade da oferta, na hora que ele volta por um teste, você tem a possibilidade de venda, desde que isso aqui seja configurado num ponto que pede, de fato, por uma confirmação boa como essa, um ponto certo no gráfico, uma região no gráfico que faça sentido essa confirmação. Isso é algo mais importante, pessoal, é o mais importante. A região no gráfico é mais importante do que a própria confirmação em si, tá entendendo? A região no gráfico é muito mais importante do que a própria configuração. Você pode ter uma confirmação muito bem desenvolvida, mas se ela for desenvolvida num lugar avulso, no lugar do nada do gráfico, que não pede de fato aquilo, é alta chance de ser uma indução, alta chance de ser uma configuração para chamar a atenção dos traders para depois estopar todos no movimento e depois a gente vê o mercado se desenvolvendo de forma sustentada. É o que a gente vê o tempo todo. Então aqui, em cima desse topo, por exemplo, é um topo de liquidez, lembra? Topos na tendência de baixa cheia de liquidez. Você vê que o preço vem aqui em cima e boom, desencadeia bons movimentos. Ele deixa outro topo expressivo, que é aqui, ele vem caindo, sobe lá e boom, desencadeia movimento. Então aqui esse topo, por exemplo, já está marcado. Por quê? Porque eventualmente, quando ele subir ali, se ele chegar aqui em cima e configurar uma confirmação boa,
a gente está aqui num ponto certo no gráfico para ficar buscando por essa confirmação. Então, se configurar, a gente tem ali um cenário muito bom para quedas, que vai fazer bastante sentido. Mas vindo aqui nesse trade que já foi desenvolvido, eu estou no gráfico de 5 minutos, se eu jogar no gráfico de 1 minuto, olha o que a gente vai encontrar. A confirmação bem desenvolvida e no lugar certo do gráfico, em cima desse topo. Então, se você for ver aqui, olha só, exatamente aqui em cima, olha só, isso aqui é uma quebra de fundo muito nítida, tá vendo? Pode ver que o preço vem fazendo topos e fundos ascendentes. E lembra que a gente está querendo ir contra essa tendência de alta, porque ela é uma tendência terciária. Ir a favor da tendência terciária não é a melhor das opções. A gente quer ir contra a tendência maior, a tendência secundária, que no caso é de baixa. Então, ele quebrando esse fundo, que é um fundo válido. Por quê? Porque o preço faz 1, 2, 3. Deixa essa máxima e renova essa máxima nitidamente. Logo, ele valida esse fundo como um fundo válido. Logo, a perda desse fundo representa um choque da análise SMC. Se ele testar, a gente tem a venda aqui no teste, o seu stop fica em cima dos topos, para você surfar exatamente esse tipo de configuração. Stop lá em cima, para surfar essa movimentação de baixo, que a gente estava de olho aqui no time do Excelência Trade também com antecedência, ela quebrando todos os movimentos de todos os mercados, sempre faz esses estudos. A gente trabalha com 17, 18 ativos diferentes, todos os dias eu mapeio com antecedência, para a gente estar pegando as oportunidades de trade no dia, para estar executando. Então, olha lá, desenhou ali em cima do topo, olha o que ele fez. Perfeitamente isso, tá vendo? Um baita trade aqui com uma relação risco-retorno insano. Isso aqui só desses dias, né, pessoal? Aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, tá vendo? Foi outro dia esse trade. Ontem, se não me engano, ou anteontem, essa operação. Então, enfim, daqui ele foi muito mais lá para baixo, se for contar o movimento inteiro, mas só essa parcela do movimento é 21 vezes o risco. Se arrisca R$100, você faz R$2.000 nesse trade 100% mapeado antes, desenhado. Só você, cara, é para aprender mesmo, sabe, a executar. Então, esse tipo de confirmação é muito boa, só que tem que estar no lugar certo no gráfico para fazer sentido. Agora eu vou mostrar para vocês um cenário muito também interessante. Olha só, esse tipo de cenário aqui é um pouco diferente, porque esse aqui envolve order block. Então, quando começa a envolver o order block, que são zonas institucionais, começa ainda a ficar mais interessante ainda, porque quando o preço pega num order block e gera uma confirmação, sempre depois de capturar a liquidez, igual eu vou mostrar aqui para vocês, você tem ali um cenário ainda mais potencial, um cenário com uma confluência ainda mais. Pessoal, olha só, se você quer ter uma alta assertividade no day trade, se você quer acertar mais trades, você precisa trabalhar com confluências. O que é confluências? Confluências são mais de um conceito, mais de um fator indicando que o preço tende a começar a subir dali. Mais de um fator indicando que o preço tende a cair. Mais de um fator mostrando que aquela região é boa. Isso é confluência, você reunir conceitos e encontrar uma zona no gráfico, um direcional, um ponto de entrada, onde mais de um conceito mostra que aquilo ali é vantajoso, que aquela região faz sentido. Então isso são confluências, isso é muito importante para você encontrar cenários mais prováveis, cenários mais fortes. Então aqui, por exemplo, quando tem um order block envolvido nessa dinâmica toda estrutural que eu estou mostrando para vocês, de bons pontos no gráfico, capturas de liquidez e confirmações, quando você envolve order blocks no meio, fica uma confluência ainda mais, é mais um fator, tá entendendo? Então isso é bem importante. Aqui, por exemplo, a gente tem uma venda muito boa nessa linha de raciocínio, também 100% mapeado, inclusive a gente estava ao vivo nesse dia aqui com esse movimento. É um pouco ruim essa captura de liquidez, um pouco sutil, não gosto muito, mas foi um movimento de baixa aqui, legal essa venda. E aqui a gente tem a região de order block que eu estou pontuando com vocês, que vai ser essa compra aqui, tá vendo? Onde tem setinha aqui é trade mapeado que a gente estava observando. Então aqui nesse order block, vamos contextualizar ele aqui, porque uma zona de order block, pessoal, não é qualquer região no gráfico. Quem não sabe o que é um bloco, é uma região institucional, uma zona de demanda ou de oferta, né? Pode ser um bloco de compra, pode ser um bloco de venda. É uma zona de demanda ou uma zona de oferta. É uma ótima região para você estar marcando e visualizando como uma possibilidade de montada de posição. Por quê? Porque o preço respeita essas regiões frequentemente, quando é realmente uma zona de order block. Porque uma zona de order block não é qualquer candle no gráfico, ou então qualquer fundo ou qualquer topo no gráfico. Muita gente marca qualquer tipo de fundo e topo como uma zona de bloco. Definitivamente aquilo ali não é um order block na maioria das vezes. Então, para ser um order block de fato, ele precisa ter algumas características. Por exemplo, ele precisa gerar um movimento forte. Então, o order block normalmente é o candle de baixa antes do movimento forte de alta, tá vendo? Que quebra estrutura. Então, quebrar a estrutura significa fazer um movimento como esse, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ele deixa o máximo e ele renova o máximo a partir desse movimento de alta. Se ele faz essa quebra de estrutura, que é esse pivô de alta aqui, por exemplo, ele valida esse fundo e valida também a possibilidade de ter um order block ali.
de ter uma região de bloco ali. Só que para ser um bloco, esse movimento de alta aqui, ele tem que ser um movimento forte. Tá? Ele tem que ter isso aqui como base, esse movimento de pivô aqui, e ele precisa gerar um movimento forte aqui para cima. De fato, ele gerou um movimento forte, é um movimento que tem ineficiências, que a gente chama, que é exatamente esses candles um pouco mais amplos, tá vendo? Onde os pavios, tá vendo? Eles não se encontram. Aqui a gente vai ter pavio, ó, e aqui a gente vai ter pavio também, então o pavio não se encontra. Quer ver? Deixa eu só marcar aqui para vocês entenderem, ó. Olha lá. Tá vendo? Fica esse buraco, ó. Os pavios não se encontram e tem esse deslocamento de um candle amplo no meio. Isso aqui chama ineficiência, chama imbalance, né? Então isso aqui é extremamente importante para trazer qualidade para o order block. Quando o bloco gera um movimento forte que tem esse tipo de coisa, faz com que aqui tenha alto potencial de ser um verdadeiro order block institucional. São conceitos, são detalhes, tem vários outros conceitos para trazer força para o order block, esse aqui são só alguns. Então aqui a gente pode marcar essa região, porque quando a gente vê esse movimento forte, qual que é a informação que a gente tem sobre isso aqui? Claro, um order block, tudo mais igual eu mostrei, mas mostra que nesse nível de preço aqui, ó, lembra que o mercado é sempre cotado em preço, tá vendo? O mercado é sempre cotado em preço, às vezes a gente até esquece disso. Mas nesse nível de preço aqui, é um nível onde tem presença da demanda de qualidade. Então, se aqui tem presença da demanda de qualidade, a gente sabe que quando o preço chegar ali e fazer o primeiro toque nessa região, a primeira visita dele depois de ter ido embora daqui, ele pode apresentar essa presença de demanda novamente, ou seja, essa demanda de qualidade pode entrar novamente e se interessar pelo preço novamente, porque antes eles se interessaram aqui, porque não vão se interessar quando o preço voltar para o mesmo nível de preço de antes. Então, muitas das vezes respeita. Então, foi exatamente o que ele fez. E aí, olha só a captura de liquidez que a gente teve antes do preço chegar nessa região, que forte que foi. Olha só esse movimento aqui, ó. O preço quebra esse fundo, esse topo, aliás, nesse movimento de alta, tá vendo? Quando ele faz esse movimento, pessoal, além disso aqui ser uma mudança de caráter, igual a gente acabou de estar visualizando ele, que é uma confirmação, quando isso aqui está localizado em qualquer lugar do gráfico, que não é no ponto certo do gráfico, ou seja, depois de uma captura de liquidez, capturando uma liquidez de um fundo e tudo mais, igual eu mostrei, isso aqui tem altas chances de ser uma indução, lembra? E para induzir os traders a montarem posições antes da hora, em lugares errados. Então aqui embaixo do fundo, enche de stop loss, enche de liquidez, né? Diferente de quando esse movimento ocorre quando já está limpando uma liquidez, igual eu mostrei nos outros exemplos ali para vocês. Olha lá, isso aqui é um movimento desse, ó, quebra, só que quebrando o fundo nesse caso, né? Mas ela quebra o fundo nesse movimento. Por que isso aqui não vai ser uma indução? Pode até ser, mas tem pouca possibilidade de ser. Por quê? Porque está no ponto certo, está limpando a liquidez desse topo aqui já, então isso aqui é uma confirmação. Agora, se isso aqui aparece no gráfico assim, meio que do nada, mas está limpando a liquidez desse fundo aqui. Não, esse fundo aqui ele só fez uma altinha, ele não quebra nenhum topo aqui, ele não quebra nenhuma estrutura, o preço só deixou o fundo subir um pouquinho e continuou caindo. Então a liquidez embaixo desse fundo é extremamente fraca. Logo, essa mudança de caráter tem alto potencial de indução. Quem comprou aqui até conseguiu um movimento, tá vendo? Ele até desenvolveu alguma coisa. Mas aqui embaixo está cheio de liquidez independente disso. Logo, a gente sabe que quando o preço quebrar aqui para baixo, ele vai limpar a liquidez embaixo desse fundo. Isso é extremamente importante, pessoal. Esse tipo de dinâmica faz com que o preço entre nos pontos certos no gráfico. Então, ele vindo embaixo desse fundo, limpa de liquidez, é o que ele está fazendo aqui agora, pega na região com toda aquela qualidade e conceitos que a gente acabou de validar aqui, que é uma zona de order block com alto potencial de ser realmente um bloco. E aí ele está, então, nesse ponto aqui, ele está no ponto certo no gráfico, ele está limpando liquidez embaixo de um fundo muito importante. Ele está pegando numa zona institucional de order block, uma região de demanda com boas características. E aí a gente pode jogar, estou nos 5 minutos, né? Você pode jogar no gráfico de 1 minuto, refinando o estudo, né? Sempre trabalhando com essa dinâmica de macro e micro. Pode ser os 5 minutos com 1 minuto mesmo, igual eu estou mostrando. Mas essa relação faz com que a balança pese para o seu lado e as probabilidades comecem a jogar muito mais a seu favor. Quando você pega a possibilidade dos 5 minutos começar a subir e o 1 minuto também gerando uma confirmação de compra. Cara, você vai juntando, aí você pega um outro tempo gráfico às vezes e o outro tempo gráfico também está apontando possibilidade de compra. Pera aí, a balança começa a pesar muito para o seu lado quando é assim. As probabilidades, visto que o mercado é feito de probabilidades, as probabilidades começam a jogar muito mais a seu favor com essa dinâmica. Então, sempre busquem trabalhar de alguma maneira ou de outra com macro e micro. Essa relação vai te trazer ótimos resultados. Então, aqui a gente tem exatamente isso. Lembrando, pessoal, não esquece de deixar o dedo no like. Vídeo extremamente relevante, importante para virar algumas chavinhas na cabeça de vocês e começar a engatar bons resultados logo nesse início de ano aí, muito importante. Então, aqui a gente vai ter a confirmação. Tá vendo? O que é aqui? É a mudança de caráter, é uma quebra de um topo de um movimento de alta. Isso aqui é uma baita mudança de caráter, é um bom cenário. Agora,
Aqui não foi um bom cenário, por quê? Porque aqui não está limpando nenhuma liquidez. Aqui é um bom cenário, por quê? Porque está limpando a liquidez forte embaixo desse fundo. Esse fundo aqui é um fundo forte de liquidez. Esse fundo aqui não é um fundo forte de liquidez. Beleza? Esse fundo não é um fundo forte de liquidez. Porque ele não quebra nenhum topo, tá vendo? Ele só subiu um pouquinho e caiu, igual eu mostrei. Aqui ele quebra, ó. Ele induz. Ele quebra esse topo nesse movimento de alta. Induz muita gente a comprar aqui, ó. Enche de muito mais de liquidez aqui embaixo. Esse movimento de alta, ele não induziu ninguém a comprar aqui nesse movimento de alta. Por quê? Porque é um movimento xoxo, não tá com cara nenhuma que vai subir aqui. Aqui ele deu um pouco de cara que vai subir porque ele quebra topos. Isso aqui representa a possibilidade de compra. Então enche de liquidez embaixo. Então essa mudança de caráter tem que ocorrer sempre depois da limpa de uma liquidez. Ou seja, essa confirmação, toda confirmação que vocês buscarem, existem várias, pessoal, mas toda confirmação que vocês buscarem tem que ter esse tipo de raciocínio. E aqui a gente tem exatamente um cenário muito forte também, que é esse triângulo simétrico de indução, olha só. Então aqui a gente vai ter esse triângulo simétrico de indução, que é um triângulo de continuidade de baixa, né? Continuidade de tendência, no caso seria de baixa. Então, sempre que aparece um triângulo simétrico desse, a gente sabe que há a possibilidade de uma continuidade do flow. Eu, particularmente, não opero esse tipo de padrão, mas a gente sabe que o varejo, né, a grande parte dos traders, vão enxergar esse padrão de triângulo como uma possibilidade deles irem a favor dessa baixa. Muita gente vai vender nesse movimento. O preço, de fato, quebra para baixo, induzindo que vai desenvolver, pega na região institucional e, bum, desencadeia a quebra de topo. Então, isso aqui foi uma baita indução ao erro para os traders, que é algo que a gente vê frequentemente, limpa de liquidez forte, captura de stop loss, e aí o preço busca aqui um teste, a gente vê exatamente esse teste como um bom negócio para montar essa compra, seu stop fica aqui embaixo desses fundos, então qualquer lugar aqui nesses testes você pode estar montando que o risco vai estar bem baixo, stop embaixo dos fundos para surfar esse movimento que ocorreu agora, né? Acabou de ocorrer na parte da manhã, 100% explosivo, até lá para cima a gente está falando de um trade de mais de 25 vezes o risco-retorno, ou seja, basicamente, se você arrisca R$100, você faz R$2.500, por exemplo, nessa operação, trabalhando com risco-retorno da forma correta. Então entendam, pessoal, que você não precisa ficar pegando 50 trades por dia. Você só precisa entender e ter clareza de uma metodologia que realmente funciona. Você não precisa ter 50 tipos de confirmações diferentes. Você só precisa ter uma boa confirmação e entender que qualquer tipo de confirmação, seja ela qual for, ela precisa estar depois da limpa de uma liquidez. Sempre. Depois de uma limpa de liquidez, você tem ali um cenário muito bom. Tem que sempre pegar num bloco. Se tiver um order block bom, é um a mais. Não tem necessidade. Eu mostrei 2 cenários ali para vocês que não tem a relação de blocos. Pode ver. É só uma limpa de liquidez e confirmações boas, nos pontos certos no gráfico. Mas quando tem um bloco envolvido, é um a mais. Isso vai te trazer uma confluência a mais e vai te trazer melhores cenários ainda, né? Com certeza. Não que você precise priorizar só por isso, mas é sempre também vantajoso. Então isso faz total diferença. Esses são cenários de confirmações a partir de choques, né? Se você joga aqui no gráfico do mini índice, por exemplo, você vê que essa entrada de risco que ele acabou de desenvolver, que é sem confirmação, né? É um cenário diferente. Depois eu posso até fazer algum tipo de conteúdo e vídeo para vocês sobre esse tipo de cenário. Mas se vocês forem ver aqui, a gente vai ter outro tipo de confirmação que foi desenvolvida exatamente, deixa eu só olhar aqui para vocês, que foi aqui, olha só. Esse cenário aqui foi bem interessante no mini índice. Foi um cenário que a gente mapeou lá no time também com antecedência. Foi bem bacana. E aqui já é um cenário de mudança de caráter a partir de microestrutura, tá vendo? Então esse é uma outra forma de confirmar que é muito interessante. É melhor do que a mudança de caráter, inclusive, mas é mais difícil de ver. O mercado desenvolve menos, né? Obviamente, porque também ela é muito mais assertiva. Então, aqui você vê exatamente ele no ponto certo no gráfico, limpando liquidez em cima de topos. Olha só esses topos nivelados aqui. Isso aqui é uma baita resistência. Resistência faz o quê? Faz os traders montarem vendas na zona de resistência. Para quê? Para encher de stop loss aqui em cima, o preço puxar para cima e estopar todo mundo. Ou seja, zona de indução. Vai induzir os traders a montarem trades antes da hora. Assim como esse topo também é uma baita zona para isso. Então a gente vê o preço quebrando para cima, ele está limpando toda essa liquidez. Essa confirmação que ele fez aqui é uma confirmação a partir de microestrutura, que é quando o preço fica andando de lado, encaixotado, né? Sempre que ele anda encaixotado assim, cara, ele induz o erro aos traders muito grande, né? Induz os traders ao erro de forma muito grande. Por quê? Porque, cara, a pessoa fica querendo comprar e vender aqui dentro, né? Dessas lateralizaçõezinhas, elas querem pegar esses micro trades, é muito comum. Então, o preço quebrando aqui para cima, limpando liquidez e fazendo então essa mudança de caráter, que é a confirmação boa, quebrando o fundo com interesse, a gente tem aqui um cenário de microestrutura, tá vendo?
é um cenário de estrutura pequenininha, que é uma baita confirmação também, que é o que ele fez aqui, tá vendo? Ele vem andando de forma lateral, tá vendo? Criando liquidez, ele captura a liquidez em cima, quebra para baixo, quebra os fundos e faz a mudancinha de caráter. Um ótimo cenário também, e por aí vai. Então a gente tem vários tipos de confirmação, mas o mais importante não é somente a confirmação, mas ela está localizada no lugar certo, com o envolvimento de blocos ou sem o envolvimento de blocos. O mais importante é que você identifique o ponto certo no gráfico, que são após as capturas de liquidez e boas confirmações bem localizadas. Por exemplo, pode ser com a mudança de caráter, você já vai ter um cenário muito bom a seu favor. Beleza? Pessoal, lembra do nosso grupo do Telegram, tá aí embaixo fixado no comentário, ou então dentro da descrição, você consegue participar, um grupo gratuito. E vamos juntos, contem comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos junto. Valeu, fui!